Hoje, esta é uma semana de conscientização sobre a incontinência urinária. Em outras palavras, a pessoa não resiste, vem uma vontade permanente e ele não controla, como antes controlava. Você controlaria aí alguns minutos a mais, o tempo que fosse necessário, dependendo do aperto, para chegar até um banheiro e tal. Não, vem e escapa, e sai, ele urina na roupa, na calça, enfim, cueca, seja lá o que for. Né? Essa é a incontinência urinária, que é tão comum, ou mais comum do que muita gente imagina. E é derivada, provavelmente, de outras doenças, como sintomas, como reações, aí, enfim, do organismo a outras doenças. Pouco a gente sabe a respeito disso. Se brincar, muita gente nem sabia o que era incontinência urinária, que é o mais simples de se entender. Quer dizer, você não segura, não tem controle da urina. Sim. Agora, sabemos muito menos ainda das razões, por que isso acontece, como prevenir isso. E já que essas datas, quando se trata de saúde, nós levamos muito a sério aqui. Nós estamos na semana de conscientização sobre incontinência urinária. E vocês devem ter percebido, a gente participa de tudo. Todas essas datas de prevenção, a gente traz especialistas, traz médicos, que é a nossa contribuição para estas ocasiões. Como agora o assunto é incontinência urinária, a perda involuntária de urina, que é um problema muito comum, muitas vezes, e quase sempre constrangedor também. Tem gente que fica deprimida ao passar por uma experiência dessa, de perder o controle sobre algo tão controlado antes, e a pessoa entra até em depressão às vezes. É muito sério o que nós estamos falando e é muito comum. E se está acontecendo, ou se acontecer um dia, a gente tem que ter o quê? Esclarecimento, informação, conhecimento. E é o que nós vamos aprender nessa entrevista agora com o Dr. Henrique Carrascos, que é médico nefrologista. Doutor, muito bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar falando com vocês. Dito assim, nefrologista, uma boa parte das pessoas também não saberão dizer, mas nefrologista cuida do quê? Então, o nefrologista, ele é o médico especialista nos rins, né, nas doenças renais e do sistema urinário. A diferença que as pessoas têm, e dúvida, né, a dúvida que as pessoas têm em relação à nossa especialidade é a diferença em relação ao urologista. Então, assim, a nefrologia, ela é a especialidade clínica, ou seja, nós não fazemos procedimentos cirúrgicos. Então, por exemplo, os pacientes com insuficiência renal, que precisam fazer diálise, hemodiálise ou doenças específicas renais, essa parte clínica é o nefrologista que é o especialista. O urologista, ele é o especialista nas cirurgias. Então, por exemplo, um câncer de próstata precisa fazer uma cirurgia ou uma retirada de uma pedra ou quebrar uma pedra nos rins. A parte cirúrgica é urológica, a parte clínica é nefrológica. Essa é basicamente a diferença aí que as pessoas às vezes têm muita dúvida. Legal, doutor, bem explicado, acho que a população entendeu. Doutor, o que é incontinência urinária para que todos que estão nos acompanhando, tanto pela TV e pelo rádio, possam saber? Bom, a incontinência urinária é a perda involuntária de urina. Então, é aquela situação em que a pessoa não consegue controlar, fazer o controle correto da eliminação da urina. Então, não dá tempo de ir ao banheiro ou essa pessoa tem a perda da urina frente a alguma situação. Por exemplo, algum esforço físico, ou ela espirra, ou tosse, aí elimina a urina. Esse é o conceito aí da incontinência urinária. Doutor, a gente sempre escuta o velho ditado popular. Uma pessoa fala, olha, você não pode segurar, está com vontade de ir no banheiro, vá ao banheiro, não fique segurando, isso você pode ter complicações no futuro, pode ter incontinências urinárias. Isso é um motivo também que pode levar aquela pessoa que está trabalhando e sente de vontade de ir ao banheiro, mas mesmo assim fica segurando por um bom tempo, doutor? Essa situação, na verdade, ela não leva assim a problemas de ter a incontinência urinária. Logicamente, se você tiver com a bexiga muito cheia, você pode ter um escape, mas
aí seria por conta do volume mesmo de urina que você tem dentro da bexiga. O problema de você ficar segurando, na verdade, são outros. Por exemplo, você manter essa urina ali na bexiga por muito tempo, você diminui o fluxo ali urinário e isso pode gerar infecção urinária. Então, as mulheres, principalmente, elas têm mais chance de ter infecções urinárias nessas situações. Você pode ter uma sobrecarga no seu rim, então seu rim ele está tentando trabalhar e aí não consegue eliminar a urina porque a bexiga está cheia, então você pode gerar até uma insuficiência renal frente a esses quadros. Então seria mais nesse sentido essa situação. Doutor, incontinência urinária, existem fatores de riscos? Quais são se existem? Sim, existem alguns tipos, né, de incontinência urinária. A mais comum, que atinge principalmente as mulheres, ela é aquela incontinência urinária que geralmente aparece após a menopausa ou após 50, 60 anos de idade, que é uma diminuição, uma perda, né, da musculatura da região ali da bexiga, da região da pequena bacia, que nós chamamos, né, dos músculos pélvicos, e isso faz com que a bexiga ela haja uma perca da anatomia ali da musculatura. Então a pessoa acaba perdendo urina com mais facilidade. As causas aí, a menopausa é uma causa, nos idosos, gravidez, as grávidas também acabam tendo uma chance maior de ter essa alteração. Alguns tumores na região pélvico, né, região do útero, ou nas mulheres, tumores de próstata nos homens, cirurgias de próstata também podem causar essa incontinência urinária. Pessoas que fumam, né, o tabagismo é uma causa de incontinência urinária. Diabetes, obesidade também aumentam a chance das pessoas terem incontinência urinária. Basicamente são essas doenças que levam a esse problema. Existe uma idade, doutor, que a pessoa possa ter, ou qualquer idade a pessoa pode ser acometida por essa incontinência urinária? Pode acontecer em todas as idades, mas é mais comum depois da quinta e sexta década, depois de 50 e 60 anos, principalmente nas mulheres, por conta dessa questão da musculatura pélvica, né, ela perder a força, né, dessa musculatura, e aí você acaba tendo a facilidade da urina sair involuntariamente. Porque o controle da nossa urina é um controle do sistema nervoso, né, simpático, né, parasimpático que a gente chama, né? Então, é importante que esse sistema esteja também regulado. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa que teve um trauma medular ou tem uma doença degenerativa, né, sistema nervoso, também acaba aumentando a chance de ter esse quadro de incontinência urinária também. Mas aí são doenças mais específicas, né? E são mais em mulheres do que homens? Sim, as mulheres são mais acometidas. Isso por causa da anatomia da mulher. Como a anatomia feminina tem a questão, a uretra, a vagina, as musculaturas ali, elas acabam sendo mais propensas a ficarem mais flácidas, vamos dizer assim. Então, a anatomia favorece essa alteração ali na musculatura e acaba tendo uma maior chance de ter essas perdas involuntárias da urina. Bem, doutor, e como que a gente fica sabendo que eu estou acometido por essa doença, não sei se eu chamo de doença, por essa incontinência urinária, doutor? Como que eu fico sabendo? Vamos usar no popular, de repente aquele pinguinho que sempre sai na roupa íntima, tanto da mulher como do homem durante o dia, não chega a ser um xixi, mas fica sempre molhando a roupa íntima, doutor. É o início? Existe o início dessa continência? Como que a gente fica sabendo se a gente está acometido ou não? Isso. As pessoas devem ficar atentas quando elas tiverem algum sintoma dessa eliminação involuntária da urina. Então, a principal situação que as pessoas acabam tendo é a situação de esforço. Então, que é a incontinência urinária de esforço. Então, a pessoa vai pegar um peso, ou vai na academia fazer uma atividade, ou tem uma tosse, um espirro,
aí você tem a eliminação. Se a pessoa já tiver esse sintoma, ela deve já procurar um especialista, né, para poder já tentar fazer um tratamento, porque não é normal. As pessoas muitas vezes acham que isso é normal. Ah, com a idade a mulher acaba tendo isso, é normal. Não, não é normal. Tem como você fazer tratamentos e pelo menos amenizar ou até resolver o problema. Muitas vezes o tratamento tem que ser até cirúrgico, né? Aí entra o urologista, que é o especialista nessa área cirúrgica. E muitas vezes com medicações ou até com fisioterapia. Nós temos opções hoje de fisioterapia dessa musculatura pélvica e faz um fortalecimento dessa musculatura e aí você melhora bastante essa perda involuntária da urina, né? Bem, é sempre bom procurar um médico, se está passando por esse motivo, o médico vai orientar qual que é a melhor situação, né, doutor? Se faz através de medicamento, ou se será possível uma cirurgia, ou até mesmo, como o senhor disse, é uma fisioterapia. O importante é que tem dado resultado, doutor, no caso dessa recuperação, a pessoa ter uma vida normal novamente? Então, aí depende muito do estágio que você consegue fazer o diagnóstico. Então, é o que eu falei. É importante que as pessoas já procurem um especialista, um médico, para passar uma orientação já nos sintomas iniciais, porque às vezes as pessoas esperam, acham que é normal, espirrei e eliminou um pouco de urina, é normal. E já é um sinal que está tendo algum problema. E aí, muitas vezes nessas fases mais iniciais, não tem necessidade no procedimento cirúrgico, por exemplo. Você consegue, com uma fisioterapia, já melhorar ou até resolver esse problema. Então, é uma questão menos invasiva, né, do que um procedimento, uma cirurgia, tudo isso. Mas é importante que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível, para você ter a chance de fazer um tratamento também mais rápido. Doutora, acompanhando a gente aqui, a nossa ouvinte, Maria Antônia, ela mora aqui no Jardim Buscardi, aqui na cidade de Matão. Ela falou que ela foi até o médico, e o médico falou que ela disse que ela está com incontinência mista. E ela ficou envergonhada em perguntar o que é incontinência mista, doutor. Então, existem várias subdivisões, né, da classificação da incontinência, né? Então, assim, tem o tipo da incontinência urinária, que é essa da musculatura, que a musculatura perde a capacidade de segurar a urina ali, então dá esses escapes. E nós temos também problemas na bexiga, que a gente chama de bexiga hiperativa. O que quer dizer isso? A bexiga, ela é um músculo. Em algumas pessoas, a bexiga acaba tendo uma hiperatividade, ela fica mais sensível. Então, às vezes, volumes pequenos de urina dentro da bexiga, ela entende que ela está cheia, ela tem uma falha no entendimento. E aí ela acaba dando um estímulo, uma contração involuntária, e a pessoa acaba eliminando a urina sem perceber também. Nesse caso, se ela tiver o problema da musculatura e mais essa alteração na bexiga, a gente chama de incontinência mista. Na verdade, essas alterações na bexiga, geralmente elas são tratadas com medicações que regulam a contração da bexiga. E a parte de musculatura, de diminuição do tônus muscular da região pélvica, já é, muitas vezes, tratado com cirurgia ou com fisioterapia ou algum hormônio, alguma coisa assim. Então, provavelmente, ela deve ter um pouco de cada uma, um pouco de musculatura alterada e a bexiga talvez com uma hiperatividade. Então aí a gente chama de uma incontinência mista. Doutor, acompanhando aqui a Associação de Urologistas, fala a respeito dessa vida que a gente tem, essa vida agitada que todos nós estamos passando, principalmente nesse período agora de pandemia também, o alto estresse. O estresse também pode levar aí uma continência urinária? O estresse também pode alterar, assim, a nosso sistema nervoso, né? Como eu falei, o controle da nossa urina, ele é relacionado muito ao sistema nervoso, né? Então, existe também relação, principalmente que as pessoas estressadas, muitas vezes acabam comendo muito doce, acabam tendo muitas vezes obesidade, que é um fator de risco importante para incontinência. Obesidade, tabagismo, ingestão de muita cafeína, né, do café. Então, são situações que aumentam o risco de você ter esse quadro de incontinência urinária.
Mas, doutor, da incontinência, ela decorre dessa série de coisas que o senhor está dizendo, mas sempre ouvi relatos de pessoas que passaram por câncer de próstata e parece ser quase comum mesmo entre eles a incontinência também dentro do quadro, que na realidade é de câncer de próstata. Tem uma associação muito grande as duas coisas aí? Isso, tem sim, porque o que acontece? Quando você tem um câncer de próstata e precisa fazer um procedimento cirúrgico, a cirurgia ela é muito delicada. Hoje nós temos opções de cirurgias menos invasivas por vídeo, né? Então, esse problema, muitas vezes, ele é menor do que nós tínhamos em alguns outros tipos de cirurgias. Mas, realmente, a cirurgia de próstata, dependendo da extensão do tumor ou da necessidade da retirada, ela pode levar, sim, a um quadro de incontinência urinária no homem. Na verdade, no homem é a principal causa, são problemas prostáticos, né? Então, mas hoje nós temos cirurgias menos invasivas, vamos dizer assim. Sim, mas de qualquer modo isso também pode levar depois a um quadro de estado depressivo ou depressão, inclusive? É comum, né? Porque o homem, além dessa questão da incontinência urinária, existe um risco de uma cirurgia prostática também levar à impotência sexual. Então isso também acaba mexendo muito com a questão psicológica, né, do homem, né, nessa situação toda. Fora o fato de que ele passa a ter uma dificuldade sobre algo que antes ele realizou por uma vida toda com extrema naturalidade, né, doutor? Quer dizer, você se vê na dependência aí de uma série de coisas e tal para conter algo sobre o qual ele sempre teve domínio. Exatamente. Então, deve ser realmente um negócio muito triste do ponto de vista emocional, isso deve atingir a pessoa também. Mas tem perguntas de ouvintes aqui, vamos a elas, ô Felipe Manhani. A nossa ouvinte, a Juliana, ela gostaria de perguntar para o doutor, ela disse que ela tem infecções de urina todo mês, trata com o urologista, mas não tem um bom resultado, pois as infecções são constantes. Ela ainda pergunta, seria melhor procurar um nefrologista? Então, tanto o nefrologista quanto o urologista são médicos que cuidam de infecções urinárias, né? No caso, ela pode até pegar uma opinião, sim. Acho que se ela não está tendo um resultado com o médico, ela pode tentar uma segunda opinião para ver se consegue um meio de achar uma causa ou um tratamento que ela consiga ter um resultado melhor, né? Mais perguntas aqui pelo Facebook agora. A Cristiane Mancini, ela pergunta o seguinte, ela diz que quando ela senta ao vaso para fazer xixi e após se limpar, quando vai levantar, sai muito xixi ainda, é normal? Não é normal, não. Ela deve ter alguma disfunção, né, anatômica, que dependendo da posição dela, ela está tendo esse escape de urina, porque acaba sendo um escape involuntário, pelo que ela está falando. Aí teria que fazer uma investigação, tem exames para você conseguir chegar num diagnóstico. A incontinência é antecipada por algum outro sinal de inconstância urinária, ou seja, a pessoa não está com a urina incontinente, porém ela passa, por exemplo, doutor Henrique, a acordar, por exemplo, de madrugada, no meio da noite, para fazer xixi, coisa que ela não fazia antes. Isso é algum sinal que pode ter associação com a incontinência ou pode revelar um outro problema? A questão de levantar à noite para urinar, dependendo do número de vezes que você levanta, pode ser até alguma doença, principalmente o diabetes. O diabetes ele tem essa tendência de ir muitas vezes ao banheiro durante a noite. Em relação à incontinência, o que pode ser um sinal, logicamente que tem que ser avaliado, é aquela situação que a pessoa acaba não conseguindo, ela tem que sair correndo para o banheiro mais rápido do que antes ela tinha mais tempo antes, vamos dizer assim, e aí passa a ter que ir muito rápido para o banheiro, senão acaba escapando, e às vezes percebe que o volume de urina já não é que era um volume tão grande, volumes menores ela não consegue segurar tanto. Isso pode ser que a musculatura da região ou a bexiga esteja com algum problema,
E isso pode ser um sinal inicial, sim. Ok. Algum outro sinal além desse, doutor? Eu acredito que não. Acho que esse, o inicial é esse aí mesmo. Ok. Mais alguma pergunta aí? Estamos ok com os ouvintes? Só a Maria Antônia aqui, doutor, para Maria finalizar, Antônia. a Maria Antônia pergunta o seguinte, ela fala que durante o dia ela não percebe, mas ela tem molhado a roupa íntima, nada muito exagerado. Isso pode ser um sinal, doutor? Pode ser, sim, pode ser. Aí ela precisa ser avaliada se é urina ou se é alguma coisa ginecológica também, que às vezes pode confundir também. Mas pode ser um sinal de incontinência urinária, sim. Ok. Uma pergunta interessante aqui de um ouvinte. Qual é aí? O Kleber, ele pergunta se incontinência também se aplica a crianças e adolescentes que fazem urina na cama e têm dificuldade de segurar a urina durante o dia. Geralmente, a incontinência urinária aí, das crianças, ela não é patológica, geralmente. Geralmente é mais relacionada a questões até psicológicas, não é alteração muito anatômica, diferente desses quadros que nós conversamos, né? Nós estamos falando. Então, nas crianças tem que ser avaliado para ver, logicamente que podem haver problemas estruturais numa criança, pode ter problema também, mas não é o comum. O mais comum nas crianças é mais questão até de hábito ou psicológica mesmo. Ok, mais alguma dúvida aí? Não, as perguntas estão encerradas, Dércio. Doutor, foi muito bom ter falado com o senhor e muito oportuno, porque na realidade a entrevista vem como a nossa contribuição, eu digo nossa aqui no dever de informar e do senhor também no dever de prestar serviço através das profissões que nós temos, não é? E isso contribuiu muito para a gente aprender muito sobre aquilo que pouco sabemos, embora seja tão comum a incontinência urinária. Assim, nós damos a nossa contribuição, que não seria possível sem a senhora nos ajudar, e por ela nós agradecemos. É a nossa contribuição para você que é nosso ouvinte, telespectador ou então internautas, nesta que é a Semana de Conscientização sobre a Incontinência Urinária. Doutor Henrique Carrascossi, nefrologista, muito obrigado, bom trabalho e bom dia. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de participar com vocês. Eu queria só deixar, nós temos uma página no Instagram que as pessoas, nós passamos muitas informações sobre esses assuntos. Então, se me dá licença... Puxa, fica à vontade, doutor. É @Dr. Henrique Carrascossi. @Dr. Henrique Carrascossi, com 2 S e no final. Isso. Pessoal, lá nós passamos muitas informações sobre saúde, é uma página bem informativa que a gente utiliza sobre esses assuntos. Ok, no Instagram, @Dr. Henrique Carrascossi, com 2 S. Ok? Isso, exatamente. Opa, eita, doutor, eu tô falando aqui e o Google aqui resolveu responder aqui ao que eu nem tinha perguntado para ele, mas ele é atrevido e entrou no ar aqui com a resposta provavelmente de alguma coisa que eu estava perguntando ao senhor. Muito obrigado, doutor Henrique, mais uma vez. Bom dia e parabéns aí pela página também. Bom dia, boa semana.